Conexão Cultural, pessoal, olha só, a gente vai falar sobre, não é, muita arte, muita cultura aqui no Conexão Cultural. É claro, vamos falar sobre uma campanha de popularização do teatro em 2026 aqui em Campinas. Vamos bater um papo, não é, com o Walter, que é autor e diretor de uma trama que é A Cigarra e a Formiga, que é uma dessas peças bem bacanas. Antes de mais nada, muito obrigado por nos receber. Tudo bem, Walter? Tudo em ordem, eu que agradeço essa gentileza. Bom, muito legal, né, cara, essa questão de popularização aí do teatro em Campinas, né, visando, claro, atrair cada vez mais espectadores. Sim, sim, e é importante porque aproveita a baixa temporada, né, a baixa temporada desse circuito, e a gente realiza já há muitos anos, né, mais de 30 edições da campanha de popularização do teatro, e hoje é um evento realizado pela Prefeitura de Campinas, através de leis, né? Então é uma coisa que está garantido essa relação com a campanha todos os anos. Pois é, isso é muito bom. Olha só, pessoal, o público poderá acompanhar uma programação diversa que inclui espetáculos infantis, musicais, dramas, montagens voltadas ao público adulto, ampliando, olha só, as possibilidades de acesso ao teatro, também incentivando aí a ocupação dos equipamentos públicos de cultura, né? Isso, claro, ao longo da temporada. Bem bacana, é uma programação qualificada, bem interessante para a galera que curte teatro, curte muita arte. Com o Walter aqui, a gente vai falar também sobre a peça, porque, olha, é um sucesso também bem bacana, Cigarra e a Formiga. Como eu disse, o Walter é o diretor, é o autor e o diretor da trama. Bora falar um pouquinho sobre essa peça? Eu fiz uma adaptação, né? Eu inspirei praticamente no espetáculo, porque eu já vou dizer desde já, a cigarra não morre porque trabalha, tá bom? Então eu fico muito feliz. E recentemente esse espetáculo está sempre em uma ebulição, eu diria. Recentemente, há cerca dos 3, 4 anos, mudei toda a trilha sonora do espetáculo, que o rapaz que faz a cigarrinha, o ator Carlos Henrique, que vai conversar conosco já também. Vai aqui, conversar já tá conosco preparado com o violão, tá todo caracterizado, né? Vai ser bem legal. Falar um pouco mais sobre a peça? Vamos lá falar mais um pouco sobre a peça. Então, A Cigarra e a Formiga é uma trama onde a formiga ela é turrona. Só que de tanto ela ouvir a cigarra cantar e passa, e brigam porque ela está fazendo barulho, porque a cigarrinha está fazendo barulho, de repente a formiga, ela começa a perceber e ela ensaia no escondido, porque ela foi preparada para só trabalhar. Essa coisa do capitalismo que faz bem, porém, né, a dúvida, a controvérsia, porque se você invocar só com o capitalismo e não divertir, o que acontece? Você pira. Aí a criançada pira de alegria quando a gente entra nos insetos cantores, sabe? Tem uma música dos insetos cantores e assim vai. E nisso a cigarra consegue convencer a formiga que a vida tem remédio com trabalho, com diversão, com alegria. A vida não é só trabalhar. Mas todos sabem que a cigarra e a formiga é aquela alusão, né? Quem não trabalha precisa trabalhar, e quem trabalha e quem fica só na folguinha tem que ser um pouquinho mais agitado. Bom, o espetáculo A Cigarra e a Formiga fala do encontro com o outro, né? Com o diferente, com a aventura maior de todo ser humano que precisa crescer e enfrentar o mundo. Sim. É mais ou menos essa a mensagem que vocês querem passar, né, Walter? É essa sim, enfrentar o mundo com responsabilidade, com muita filia, amor, inclusive aquele amor de verdade no coração, o respeito, o perdão, entender que as pessoas estão sempre modificando, isso é muito importante. E esse espetáculo fala de tudo isso um pouquinho mais. E é um espetáculo que a gente atinge as crianças,
adolescente, os adultos, o pessoal da melhor idade. Principalmente porque o pessoal da melhor idade dá muita risada com o espetáculo, porque eles se veem quando eles eram pequenininhos e vê eles educando os filhos e educando netos e assim vai. É muito... E já já a gente vai acompanhar uma apresentação de vocês também, pelo menos um trechinho, né? Sim. Para o pessoal dar uma olhadinha. A gente vai, como disse o Walter, também entrevistar o Carlos Henrique, que é ator, interpreta a Cigarra e autor de várias músicas da peça. Como eu disse, já está preparado, já está com o violão dele. Também já já vamos bater um papo com o Carlos Henrique aqui no Conexão Cultural. Walter, bom, isso é importante. Como que você vê, até pegando esse gancho aqui em Campinas, eu tenho percebido que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com a cultura, com o teatro. Você vê isso também ou não? Eu vejo isso, embora falta muito ainda, né? A gente não vive de campanha de popularização do teatro, né? Se você não entra num edital, você não tem certas possibilidades, né? E a gente milita muito nessas políticas públicas, que é necessário melhorar demais. Esse é um elo, simplesmente, é um evento que acontece anualmente. Mas a gente tem lutado e esperamos por melhores dias, até porque o Centro de Convivência foi reinaugurado. Eu não vou dizer se eu tenho prazer ou desprazer, mas o último espetáculo apresentado no Centro de Convivência, antes dele fechar, foi da Companhia Senarte, com o espetáculo A Caravana da Ilusão, de Alcione Araújo, dia 12 de fevereiro de 2012. Não, e o que o Walter falou é verdade, precisa avançar, mas eu acho que hoje as pessoas estão mais interessadas. Ou você não sente isso assim? Sim, sinto, sim, porque cada dia nós estamos evoluindo mais, produzindo mais, e essa questão dos prêmios, essas leis de incentivo, elas têm alavancado muito, né? Essa questão de políticas públicas também, né, Walter? Isso é fundamental, né? Sim, sem dúvida. E o Walter que adora teatro, cultura e também gosta de futebol, né? Gosto, sou até bugrino. Estamos sofrendo um pouco, mas está melhorando. Não tem problema, um dia melhora. Igual o Teatro Campineiro, as coisas vão subindo, está melhorando, quem sabe nossos times também vão melhorando. É isso aí, Walter. Muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira passar aí para a galera que está em casa acompanhando o Conexão Cultural aqui na tela da TV Câmara Campinas? Eu quero dizer para esse público campineiro prestigiar bastante o teatro. Boa! Nem que for lá para dizer, não gostei do espetáculo, depois mandar uma mensagem para a gente, dizer gostei e está distribuindo, porque o povo está fugindo do teatro. O público já não é mais o mesmo de sempre. Nós teremos 750 lugares à disposição. Então, né, não é fácil, né, a gente ter levado o espetáculo assim, porque o nosso público está sempre renovando. Mas a gente está feliz com o que temos. É isso aí, boa. Bora bater um papo então com o Carlos Henrique. Insetos cantores, vocês os verão, arrastando a multidão. Insetos cantores, vocês os verão, conquistar seu coração. Bom, ele interpreta nada mais, nada menos do que a Cigarra na peça. É isso? Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. Eu que agradeço o apoio, o incentivo aqui. É uma forma de propagação do nosso trabalho, né? Para que cada vez chegue nas crianças. E não só nas crianças, né? Porque a gente acredita que essa peça ela tem um poder de perpassar todas as gerações, né? A sua mensagem ela é muito antiga, mas ela é ao mesmo tempo muito atual, né? Ela sempre se renova. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a mensagem que ela procura passar. A nossa peça, ela traz a relação entre a cigarra e a formiga, né? A formiga é aquele personagem mais do dia a dia, que seria um trabalhador, uma pessoa que vive para trabalhar, mas que não encontra muitas vezes a felicidade. A vida se torna uma rotina, é o tempo inteiro ali, e a cigarra é o contraponto, né? Ela utiliza da felicidade, ela utiliza da arte, da música, que também é uma profissão, né? E ocorre sempre esse embate, porque a formiga não acredita que o trabalho da música, do artista, da cigarra, é um trabalho. E aí a cigarra tenta o tempo inteiro provar que aquilo também é um trabalho, é uma forma legítima de conquistar coisas, né? Que no caso da floresta é uma outra relação, mas ali a gente traz também para a relação humana, né?
que o artista ele também estuda, se dedica e que ele Claro. também merece ter o reconhecimento por isso. Não, inclusive a gente estava falando antes de começar a gravação, porque é importante, de fato, essa mensagem, tendo em vista que tem muita gente que ainda pensa daquele jeito, né? Puxa vida, mas a cigarra, no caso, né, que está na peça, não tem um trabalho e tudo mais. Como que é isso para você que é artista, enfim? Então, eu falo que eu me enxergo muito na cigarra porque ela encara a música, a arte de uma forma tão bonita, né? Que são anos para você tocar um instrumento, anos para você aprender teatro, dança, né? As diversas formas da arte. E o quanto o artista se dedica para aquilo e muitas vezes a sociedade, as pessoas em geral, elas não enxergam o artista como uma profissão. Então, ele mostra muito bem isso, a relação da dedicação com a música, com a arte, o quão é importante para todas as pessoas, né? Porque todos nós buscamos a arte de alguma forma. Quando a gente chega em casa para relaxar, a gente vai assistir um filme, ouvir uma música. Então, tudo isso nutre a nossa alma, né? O nosso ser. E o artista ele é fundamental na nossa sociedade. Bom, o pessoal já conseguiu ver um pouquinho, uma palhinha sua. Bora para mais uma, agora um pouquinho maior? Vamos. Qual que vai? Vou mostrar uma música do início que fala da relação da cigarra e da formiga. Boa! Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga só trabalha, a cigarra é só cantiga. A formiga só trabalha, a cigarra é só cantiga. A formiga só trabalha, a cigarra é só cantiga. Bom, eu prestei bem atenção na letra. Enquanto a formiga trabalha para levar comida para o formigueiro o dia inteiro, né? A cigarra tá lá mandando um sonzinho, né? Isso, mandando, fazendo todo o ambiente para a formiga, né? Tornando o ambiente mais leve, harmônico, exatamente. Né? Porque a gente vai ver na natureza, existem notas musicais, né? O som das águas tem uma nota musical, o som da floresta emite um som, né? Tem alguns animais que cantam, por exemplo, a cigarra, ela pode atingir quase 120 decibéis. Então, o poder de um inseto tão minúsculo que produz um som tão alto, né? Então, a música está presente na floresta, está presente no nosso dia a dia. O pessoal que está em casa, muita gente tem interesse em fazer teatro e tudo mais. Como que é o dia a dia de vocês? Muito ensaio, muito trabalho, tem que ser bom pra caramba de memória, tem que ter um preparo físico bacana também, porque às vezes fica muito tempo em pé, fazendo toda a encenação. Como que é isso? Então, é um processo diferente para cada um. Tem pessoas que têm uma facilidade, tem pessoas... Tem um dom, né? Mas todos deveriam poder ter acesso à teatro. linguagem do teatro, porque o teatro ele traz na gente uma oratória melhor, a nossa memória, como você falou, porque a gente faz uma peça, sei lá, de 1 hora. E como que memoriza isso? Então é um trabalho que a gente vai trabalhando, principalmente o nosso lado esquerdo do cérebro, que muitas vezes é tão negligenciado, né? Então, você decorar uma peça não é impossível também não. Então, como a gente faz? Primeiro a gente cria o texto, né, o roteiro, e em cima dele a gente trabalha. Então, a gente vai trabalhando por cenas, pensando nas roupas, no cenário, tudo isso. Então, são meses, às vezes quase um ano de preparação, aprender as músicas, criando todo o contexto, né? E sempre a gente vai mudando também, melhorando, que a gente vê o que pode melhorar. Ao longo dos anos a gente foi criando músicas novas, então cada vez sempre buscando coisas novas para enriquecer o nosso espetáculo. Bom, e por falar em música, bora para mais uma. Vamos. Qual que é? O rap o ensaio da cigarra. Pode cantar um pouquinho, tocar um pouquinho mais se quiser. Tá. Fica à vontade. Sou a cigarra e gosto de cantar. Meu sonho sempre foi ver a minha estrela brilhar. Pros palcos eu vou soltar minhas asas, pois sei que aqui é o lugar onde o sonho não acaba.
O show na floresta, ele nunca acaba. O show na floresta, ele nunca acaba. E eu sou a cigarra e gosto de cantar. Meu sonho sempre foi ver a minha estrela brilhar. Pros palcos eu vou soltar minhas asas, pois sei que aqui é o lugar onde o sonho não acaba. E o show na floresta, ele nunca acaba. O show na floresta, ele nunca acaba. Oh, ele nunca acaba. O show na floresta, ele nunca acaba. Oh, Que isso, hein? Sensacional. O homem tem o dom mesmo, hein? Coisa linda, hein, Henrique? Coisa linda, sensacional. E aprendeu a tocar violão faz muito tempo ou não? Então, quando eu tinha 15 anos, eu fiz parte de um curso gratuito de música lá na minha cidade. Eu sou de Belém do Pará. Belém, você é Paysandu, Remo ou Tunaluso? Paysandu. Paysandu Papão. O Papão. Então aqui temos um torcedor do Guarani, que é o Walter, que conversou conosco, né? Um pouquinho antes do Carlos Henrique. E agora o Henrique, torcedor do Papão da Curuzu. Isso. Então, quando eu tinha 15 anos, eu fiz parte de um projeto da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, que lá eles ofereciam um curso gratuito de violão, e foi lá que eu comecei a aprender. Mas eu fazia piano também quando era criança. No Sempre mesmo gostou, projeto. então, dessa pegada da então- arte, de música. Então sempre foi. Aí depois eu fui e fiz a faculdade de música também. Boa, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu, galerinha. A gente vai acompanhar um pouquinho, né, do ensaio da peça, um pouquinho dos trechos aí da peça, e na sequência a gente volta depois do intervalo com mais aqui no Conexão Cultural. Até já! Em uma floresta não muito distante daqui, existem vários insetos. Existe a formiga que acabou de passar aqui com muita pressa, pois está trabalhando, né? Colhendo gravetos, folhas, frutos. Diz que o inverno já está chegando, mas o inverno ainda está tão longe. Eu não entendo tudo isso. Ai, desculpe, eu nem me apresentei. Eu sou o Si, a cigarra da floresta. Eu adoro cantar, essa é a minha profissão. Eu sou artista, sou músico. Vou mostrar para vocês a minha nova canção. Eu tenho certeza que essa canção vai sacudir todas as florestas do mundo. Insetos cantores, vocês os verão, arrastando a multidão. Insetos cantores, vocês os verão, conquistar seu coração. Sou a cigarra e gosto de cantar. Meu sonho sempre foi ver a minha estrela brilhar. Pros palcos eu vou soltar minhas asas, pois sei que aqui é o lugar onde o sonho não acaba. E esse é o início de um sonho em que eu e vocês viveremos juntos. Ah, eu já vejo uma carreira linda pela frente. Já posso até ver o meu nome brilhando lá em cima e o público gritando bem alto: cigarra, 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 cigarra. Nossa, eu já tô ficando até famoso. Eu sempre imaginei como seria, mas não sabia que ia chegar logo. Ah, o artista tem que estar sempre pronto para o show. Inclusive, eu imaginei até uma dupla. Uma dupla, mas a formiga não quer. Ai, mas eu vou convencer a formiga. Eu já sei até o nome. Era Formigarra. Uma dupla de insetos cantores. Eu acho que ia fazer mais sucesso ainda. Acompanhem tudo, que essa dupla vai sacudir as florestas do mundo. Conexão Cultural, agora o segundo bloco, a gente segue, portanto, falando aí sobre essa campanha de popularização do teatro em Campinas. Como vocês acompanharam no primeiro bloco, a gente falou sobre peça infantil, também agora vamos abordar mais teatro, só que voltado para o público adulto. Conosco aqui está o Arthur Casagrande, ele é diretor de uma peça bem bacana, Depois que ela se foi.
Bom, para a gente entender um pouco mais sobre isso, o Arthur, vocês já estão vendo, está aqui conosco. Tudo bem, Arthur? Tudo certo, boa noite, bom dia, boa tarde a Isso, todos, não é? exatamente, porque o pessoal assiste em qualquer horário, Maravilha. fica rodando no YouTube, na nossa programação. Show. Bom dia, boa tarde, boa noite, gostei. Gostou? Ô, boa. Principalmente eu acho que dessa boa energia que a campanha de popularização do teatro traz pra gente aqui em Campinas. Boa, bora falar sobre a campanha, Bora. já já a gente vai falar sobre a peça. Por Perfeito. favor, Arthur. Olha, eu acho que a campanha, ela vem num momento muito importante para Campinas. Obviamente tem todos os anos, mas eu acho que agora ela favorece duas partes aqui de Campinas. Os grupos teatrais. Eu acho que os grupos teatrais são favorecidos de ter um acesso ao equipamento cultural que é o Castro Mendes. A gente pode apresentar num palco, com iluminação, com uma sonoplastia de qualidade. Eu acho que isso é importante. E a segunda coisa, principalmente, é a democratização do acesso, do ingresso para quem for assistir. Porque são preços acessíveis para todos. Todos podem ir assistir teatro aqui em Campinas. Isso eu acho maravilhoso da campanha. Não, e você falou uma coisa realmente muito legal, porque acaba incentivando todos os públicos, não é? Porque às vezes o cara não tem muita condição financeira, quer assistir a uma bela peça de teatro, Sim. fazer um programa bem bacana e tá caro. Mas não, a popularização de fato é legal, tem muita peça de graça, inclusive. Exato, né? E para todos os públicos, não é que nem você Pra falou. todos os públicos. Tem do infantil, tem do adulto, É. tem do musical, tem do drama e principalmente do drama, que é o que nós estamos trabalhando aqui no Depois que Ela Se Foi, nessa peça. Bom, galerinha, eu tô aqui com o Arthur, já o Matheus vai falar, ele é ator, fez o Tony, né, que é o personagem principal. Também o Antony Araújo, ator e músico, fez o Vanderlei, o músico e o personagem. Então, a gente vai bater um papo com a galerinha, vai ter som também para vocês aqui no Conexão Cultural. Bora falar então sobre essa peça, Arthur? Bora! Então, Depois que Ela Se Foi, essa peça que fala sobre memória. Memória. Mas não só aquelas memórias que a gente gosta, mas a gente toca nos assuntos, principalmente quando a gente fala do que pode ser um trauma para uma figura. Então, nós trabalhamos nessa linguagem do realismo psicológico, que é o que aconteceu na vida de Tony. Quem é essa figura? Por que a gente precisa ouvir a história dessa figura? Porque essa figura conta a sua história, e conta a sua história de uma forma como resistência. Conta a sua história de uma forma que o público entenda que todos nós passamos por momentos difíceis, e vamos passar na vida. Então, é uma peça que vai falar sobre se entender, sobre se aceitar, sobre lutar pelo que você acredita. Boa, e como que é a história, assim, para o pessoal de casa entender um pouquinho mais? Vou começar, só que ela é um pouquinho pesada. Tony chega à cena depois do luto da mãe. A mãe acabou de morrer. Cuida de uma pensão, e nessa pensão, a hora que chega e se depara depois de um luto, ela está toda vazia, mas tem uma figura que já está no sofá tocando um samba. E essa figura não foi convidada, que é a figura de Vanderlei. Então, Tony chega com a cabeça já pensando no que está acontecendo na sua própria vida, e a partir dali, nesse encontro com o Vanderlei, ele vai acessando memórias, lembranças, fantasmas de quem ele foi e de quem ele é. Puxa vida, você é ator também, não dessa peça, mas é ator. Sou também. Que manda super bem aí, super solto, né? Então, eu sou formado na Unicamp em artes cênicas, e aí esse é o segundo ano agora no mercado de trabalho, e tá trabalhando ativamente. Boa, é isso aí. Então, diretor da peça, diretor né? também, exatamente. Diretor aí, Qual o maior desafio de um diretor de uma peça de teatro? eu acho que o maior desafio é a escuta. Por quê? Nós somos o ponto de vista do público. Então, além de lidar com o ator, além de lidar com tudo aquilo que está acontecendo, mas é escutar o que está acontecendo e como que o público pode escutar tudo isso. Não é? Então, eu acho que a figura do diretor é a figura que vai intermediar a relação entre o público e o ator. O que acontece no palco e o que acontece na plateia. E vocês são campineiros? Os dois são, né? O Matheus Topan é campineiro, o Antony Araújo é campineiro também, só que eu sou de uma cidadezinha lá do interior. Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Longe, pequenininho desse tamanho. É região Mas da onde mesmo? É de São Paulo, divisa com Minas. Não, mas é São José
do Rio Preto. É São João da Boa Vista ali. Ah, São João da Boa Vista, Isso, perfeito, isso mesmo. E aí, só que o grupo é campineiro. Então a Ciatato foi fundada no ano passado, em 2025. E essa foi uma peça que nós levamos para alguns festivais, levamos para o Festival de Taperá, em Salto, e ganhou algumas premiações. Ganhamos melhor cena, melhor direção e melhor sonoplastia. Então é uma peça que a gente está querendo continuar os trabalhos, continuar trazendo e discutindo arte. Que eu acho que esse é o principal foco da Ciatato. Valeu, Arthur, obrigado. É isso, maravilha. Bora agora com o Matheus Topan. Como eu disse, galerinha, faz o Tony, que é o personagem principal da peça. Tudo bem? Beleza? Muito Tudo obrigado por ótimo. nos receber aqui. Eu que agradeço, imagina. Bom, qual que é a sensação, a responsabilidade de fazer o ator principal da peça aí? É grande, né? Grande. Então, viver o Tony é sempre um desafio, né? Esse personagem já me acompanha há alguns anos e sempre que eu estou na sala de ensaio e vou para o palco, são novos desafios e novas vivências, né? Então, questão de preconceito, questão de vivência dele, é um personagem periférico, né, do subúrbio. Então, eu costumo falar que são aquelas pessoas invisíveis, às vezes, no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu gosto bastante, né? Eu gosto de defender o Tony o máximo possível. E aí, na peça, ele encontra uma outra pessoa para poder dialogar e lembrar um pouquinho da história e de quem ele é. Boa, quanto tempo tem a peça? Tem mais ou menos 55 minutos. Horário bom, né? Tempo bom, né? Ótimo. Ali, ó, Tempo rapidinho. bom, passa o recado, né? Exato. É uma peça, assim, equilibrada que você, às vezes, quando termina, você quer mais, né? Assistir mais. Ela é tão intensa de um ato para o outro que vai te levando, vai mostrando essa parte das memórias, né? Então é uma peça que passa 50 minutos, mas às vezes preenche assim, um vazio em você imenso. Bom, Matheus, você sempre quis seguir essa área? Sempre quis ser ator, desde pequenininho, entrei no Macunaíma, me formei em 2019 e hoje a gente está na estrada lutando ali, quem é artista sabe que é difícil, né? Mas sempre quis... Não é fácil, né? Eu ia Não tocar nesse assunto justamente. Quais os grandes desafios aí, as dificuldades? As dificuldades, muitas vezes, é um local para apresentação, que a Olha campanha isso, gente. ajuda bastante. Boa. Entendeu? Boa. É um local lindo, com iluminação, som, né, que você possa apresentar, grupos novos que podem surgir e apresentar em um palco, né, com uma plateia gigantesca, né, nessa divulgação, com ingressos bem acessíveis. Então, principalmente, fomentar realmente as pessoas da região metropolitana de Campinas a consumir o teatro, entendeu? Dar valor aos artistas realmente, que às vezes tem alguns tesouros ali em algumas salas de teatro. Como você se interessou aí por teatro? Foi na igreja, um irmão meu me trouxe, fez uma peça de Natal e quando... Primeira frase, eu falei assim, eu quero estar aqui. Tinha 7 anos. Olha só. Isso vivi durante até os meus 15, entrei na escola de teatro, me formei e depois continuei nesse caminho, sempre com essa vida paralela de artista, né? Muitos finais de semana dedicados. Costumo falar que para eu estar aqui ou para estar fazendo teatro, precisei ficar bastante longe de quem eu amo, ensaio, então... Não é fácil. Não é fácil, né? A frase não posso, tenho ensaio é mais frequente do que a gente imagina, né? Então, muitos compromissos não cancelados. Não posso ter ensaio. Boa, sensacional. Bom, qual o recado que você deixa, Matheus, para o pessoal que está em casa, acompanhando a gente, assistindo ao programa, ao Conexão Cultural, galerinha toda ligada? Bom, sempre tem alguém, né? E tem bastante gente que gostaria de seguir essa área, né? Qual a dica que você deixa? Consuma teatro. Siga bastante páginas para se inteirar nisso, pesquise escolas de teatro, seja paga ou seja gratuita. Tem muitos eventos beneficentes que às vezes é apenas um dia que você pode participar. Procure grupos de teatro. Manda, às vezes, uma mensagem pelo Instagram, convidando realmente, querem entender um dia de ensaio, entender como que é essa vida. E se realmente você se interessar, se aprofunde, pode ser tanto numa graduação como num curso técnico, para adquirir essa experiência, tirar o seu DRT, seu diploma, né, de ator,
E aí tentar trilhar essa vida com algum grupo, seja no cinema, seja no teatro, se descobrir, né? Eu sempre incentivo, quem me pergunta, eu sempre incentivo você, ator. Bom, galerinha, teve música no primeiro bloco, agora vai ter também no segundo bloco para a gente concluir o Conexão Cultural. Estou aqui com o Anthony, que é ator e músico também, Sim. Beleza? Tudo jóia? Tudo jóia, maravilha. Bom, na peça você faz o papel de Vanderlei, que é Isso. músico. Sim. Como que é ele na peça? Vanderlei é uma página em branco com sede de preencher. Olha aí. Ele é um cara... Os mais velhos costumam dizer que ele é o último dos românticos, né? Então ele se aproxima, ele chega naquela pensão e em um determinado momento ele conhece o dono da pensão e é gostoso porque rola um contraponto entre as duas histórias e a peça ela é levada pela música. A música ela guia a peça e dessa forma ela se constrói. Bom, o Anthony Araújo também, além de músico, é ator. Você faz Sim. as duas coisas. Faço as duas coisas. Bom, e o pessoal de casa deve estar falando, puxa vida, mas ele não vai tocar, você toca violão, né? Toco sim. Bora dar uma palhinha, você pega o violão pra gente lá? Pego sim. Bom, galerinha, estamos aí no Conexão Cultural, bora ver um pouquinho aí dele tocando, o Anthony Araújo, ator e músico, conosco aqui. O que você vai mandar pra gente, pro pessoal que está em casa? Bem, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa muito grande nessa peça e o meu pai é músico aqui da região, Jorginho Araújo, então eu tive a possibilidade de inserir algumas das músicas dele nessa peça e também acaba sendo um formato de homenagem para ele, né? Então a gente tem uma música aqui que é dele, que se chama Descendente de Ali Baba. Boa. Olha o menino que tá de butuca, já macou pastel, sabe, garoto, desse jeito você vai pro céu. Parece um gato com um olho no aquário e outro no corredor. Parece um saco, saco sem fundo social, desamor. É uma das músicas que a gente tem na peça. Pô, muito bom. E o cara manda bem aqui, porque não é fácil não tocar, câmera ligada, né, cara? É um pouquinho difícil, mas a Pô, gente sensacional. tá se acostumando. Como que é o seu papel? Fale um pouquinho mais sobre o seu papel na peça e depois vou perguntar para você também, porque é legal essa questão da popularização. Claro, claro. O Vanderlei, ele, como eu disse, né, ele é um romântico, ele é um artista com sede de novas histórias, porque é daí que ele tira inspiração para as músicas, para os textos que ele escreve. E aí quando ele encontra o personagem principal, que é o feito pelo Tupã, né, que é o Tony, ele acaba conhecendo essa nova história, uma história que a princípio tem uma dramaticidade muito forte, mas ele encontra beleza nisso. E a partir daí eles têm uma virada de chave, onde essa história ela é contada e o Vanderlei faz parte disso. Ele ouve, ele conhece, ele é um bom ouvinte. Antes dele falar, antes do artista falar, ele ouve muito bem. Então ele é um observador muito nato. E a partir daí a peça se desenrola. Bom, e dá para você dar uma palhinha de alguma coisa que você toca na peça? Claro. Opa, vamos lá então, galerinha. Conexão Cultural, bora lá. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto. Muito eu tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu pranto, vou querer me matar.
Boa, parabéns, viu, Obrigado. cara? Pô, manda super bem. Eu admiro demais quem toca e canta, né, ao mesmo tempo. Porque, cara, você tem que estar focado no violão e também na letra, né? Sim. E no caso da atuação, você tem que estar ligado na performance, né? Então não tem só como Exatamente você isso. executar a música Também. por executar. Pô, parabéns. É um trabalho, um desafio, mas é legal. Boa, para a gente concluir, então, fale um pouquinho sobre a importância da popularização do teatro. Como o Topan já falou, então acho que a pessoa que quer ver teatro, ela tem que estar no teatro, a pessoa que quer estudar teatro, ela tem que estar no teatro. A gente está num momento muito bom, a gente vem aí de uma ascensão artística no país, então a arte ela não pode morrer. Então as pessoas elas precisam assistir peças, elas precisam ir ao cinema, elas têm que ver recitais, elas têm que ver tudo isso, então é muito importante e nós somos apenas mais veículos disseminando a arte no país e em Campinas, principalmente. Valeu, valeu. Muito obrigado. Parabéns, Antônio Araújo, conversando conosco, agradecendo também toda a galera, o Arthur, também o Matheus, conversaram com a gente aqui no Conexão Cultural. Valeu, galerinha. Tchau e até a próxima oportunidade.